Nesse segundo episódio, começamos a passar página por página o texto, mas não te preocupa que não vamos ficar lendo. Vamos discutindo os itens do texto com conversa e interrupções. Salientamos também que esse livro é muito didático. O autor apresenta fragmentos inteiros dos documentos que ele analisa, apresenta imagens desses documentos e, claro, como sempre, os situa historicamente. Já na primeira página do capítulo é descrito como se produz um bom soldado e demonstrado o disciplinamento por trás dessa formação. Um bom episódio para vocês. E ali então, no começo, que ele traz como exemplo, ali ele diz, no século XVII, não sei o quê, como é que era o soldado, né? Que ele começa a falar do soldado. E aí ele diz, como é que tu reconhecia um soldado? Então tu via, os mais fortes, tipo os magrelinhos, não vão. O mais forte, mais porrada, tem cara de brabo, etc. Não, esse é bom pro soldado, esse é bom. Reconhecia na natureza da pessoa, né? Isso que ele vai dizendo ali. Até mais ou menos o século XVII. Isso ele imagina ele lendo 1000 coisas e tirando. Aí o que ele vê? Na metade do século em diante do século XVIII em diante, vê que o soldado é uma coisa que se fabrica. Tu consegue pegar o magrelinho, mandar fazer ele musculação, vai aparecendo outros elementos, então tu consegue fabricar o sujeito. Começa a aparecer a ideia da disciplina. Então não é só mais na natureza que tu observa. Esse aqui é bom para estudos, esse aqui é bom para ser carpinteiro, esse aqui é para isso pelas aptidões que o cara já tem. Não, tu pode construir o que a pessoa é, disciplinando ela. Que nem eu digo, eu não seria uma boa professora no colégio. Fui aprendendo, fui sendo disciplinada, como pensar, fui me organizando. Então ele coloca lá no terceiro parágrafo, o soldado tornou-se algo que se fabrica. Então tu consegue fabricar as coisas, consegue fabricar alunos que te ouvem. Olha a tua sala. Não, tô pensando em muita coisa, né? E eu fico pensando também, se tu é uma pessoa muito disciplinada, tu tende a ter vontade de disciplinar outras? Aí tu já entrou na subjetividade, né? Porque é um pouco, porque eu fico pensando às vezes... O ensino, a educação é um ato disciplinar. Sim, exatamente. Muito, total. Porque tu estar ali naquela posição também tem essa questão. Claro. E aí que eu entro numa discussão que, acho que desde que eu li isso aqui eu quero fazer. Que a gente diz, como é que a gente disciplina na cabeça, né? Como diz o Pedro ali. Daí eu fiquei pensando, eu posso disciplinar eles para eles ficarem calados na minha turma e me ouvindo. E posso disciplinar eles, como é uma coisa que eu tentava fazer com meus alunos, a pensarem por si, saberem onde buscam os argumentos. Tipo assim, isso também, a ideia de emancipação, para mim, é uma forma de disciplina. Sim. Não é? Faz sentido. Porque tu vai ensinando eles, não, querido, agora tu já sabe como é que é, então assim, tu já pode ir pro próximo passo. O que é a próxima coisa que tu vai aprender? Aprende a pensar por ti. Então a gente disciplina todos os aluninhos, aí chega no primeiro ano, ou na primeira aula, como tu quis, eles não estavam acostumados. Não, façam por vocês, é livre. Não tem condição. A gente tem que também ensinar isso, disciplinar eles a ser livres, a pensar por si, a raciocinar. Tudo é um processo disciplinar, assim. Mas é uma forma mais aceitável, né? Então, hoje a gente vê, isso que a gente estava pensando. A ideia de, emancipar os sujeitos é uma ideia, para mim, disciplinar também, né? Tudo disciplinar, assim. Então, hoje a gente consegue fazer o sujeito ser mais adaptado ao tempo que ele vive, por exemplo, dentro da escola. E não só aqui, como ele traz bem, claro, bem rígido, bem tradicional, né? Mas se o nosso professor é um cara que disciplina os alunos... Então, ele pode disciplinar para ser assim, obediente, baixar a cabeça, ser útil e entrar como um tijolinho naquela música que você disse, Another Brick in the Wall, mais um tijolinho nessa engrenagem, barará. Todo o vídeo, né, só as pessoas saindo disciplinadinhas assim. Ou a gente pode fazer com que ele se discipline para ser empreendedor, para pensar por si, para ser questionador, etc. Continua a gente disciplinando o sujeito para alguma coisa. A escola vai disciplinar de qualquer jeito, né? Sim, é uma instituição disciplinar. É a função dela, exato, exato, isso que ela funciona. Com certeza. E aí, assim, é muito vocês veem como as coisas vão se amarrando no tempo, né? Na história. Então, vocês pensam, medieval não tinha disciplina, ele começa ali, né? Então, a gente pegava o mais forte para uma função, o outro uma função muito pautada na natureza, ou porque Deus quis, sei lá, que tu fosse assim, tua natureza é assim. Aí entra a ideia da disciplina, tu pode construir os sujeitos, os corpos dóceis e etc. E junto com isso, na mesma época, é a ciência moderna. E o que a ciência moderna faz? Descobre as coisas, diz como é a verdade, aponta o método a ser seguido, tudo organizando. A disciplina, século XVIII, fica bem demarcado também a ascensão das ciências humanas. Antes não tinha, então essa separação, organizamos 2 campos de estudo sobre o mundo, as coisas da natureza e as coisas aqui sociais, humanas, etc.
Tu vai tudo meio que junto. E tudo tu consegue enxergar esse olhar disciplinar, né? É muito característico da nossa sociedade moderna. Quando eu li isso aqui, eu fiquei, cara, como é que pode? Que loucura! E aí eu só enxergava isso na rua, assim. Que nem criança que aprende a ler, sai lendo todas as palavras, assim. Era assim que eu ficava, assim, gente, até a sinaleira e o trânsito, tipo, tudo! E a pessoa, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Tipo, no ônibus, todo mundo sabe que tem que entrar, dar o dinheiro, pagar, aí se tiver lugar, tu senta, se tiver alguém mais Não velho, você fica, levanta. Sim. Na fila, né? Sim. E aí, tipo, aí chega um mais velho ali, aí tu não levanta. Aí fica... Aí todo mundo fica te olhando, te encarando assim. E a sua própria cabeça assim, cara, E aquele spotted da FURG do Insta. O que tem de gente xingando os furão da fila da Rio que eu fico olhando e disse, que disciplina dessa gente, tipo. Então, acho que as nossas páginas são diferentes, né? Não sei o que vocês marcaram. Ali, vão ver 1, 2, 3, 4. No 5º parágrafo, depois da segunda citação que eu anotei ali, que eu sublinhei. Ó, durante a época clássica, né, que é tipo antes da modernidade, ele tem uma classificação diferente, tá? Da história comum. Sim. Tipo, o clássico ele junta gregos e medievo, sabe? Antes da modernidade, época clássica. Modernidade, Depois modernidade. eu fiquei pensando que ele estava falando de época clássica, tipo, no momento do Renascimento. Porque no Renascimento há essa retomada do clássico grego. antigo, do grego. Aí eu achei que era disso que ele tava falando. Ele meio que ali, ele marca assim, tipo, Renascimento pra... É meio época clássica, assim, meio, né, pra trás. Mas tem textos que ele também fala da época antiga como clássica. Meio que dá uma emendação, assim. Enfim, antes da modernidade, né? Uma descoberta do corpo como objeto e alvo de poder. E aí ele vai descrevendo, né, o que vai acontecendo para tornar esse corpo útil. E aí um corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, que responde, que ele se torna hábil ou cujas forças se multiplicam. E aí ele diz de duas formas, né? Esse homem-máquina. Na anátomo metafísico, que é a coisa da razão, né? Do homem que consegue raciocinar, etc. E no técnico político. E aí ele vai descrevendo esses dois mecanismos, assim. E nesse parágrafo ainda eu marquei que ele fala, é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Então, tipo, qualquer pessoa poderia ser sólido para você passar pelo processo. Pelo processo de disciplinarização, né? E pode ser, ó, que nem a gente estava discutindo, mas parece que é uma coisa meio negativa o cara se encaixar, mas ele ainda pode ser transformado e aperfeiçoado, sempre, por outros processos disciplinares, se a gente quiser. Agora, é difícil a gente pensar fora da disciplina. Vocês conseguem pensar um jeito de ensinar um aluno sem ser por um processo disciplinar? Eu não consegui ainda. Pois é, acho que a gente nem tem. Não tem como, Como porque a gente quer pensar? eu quero que tu pense por si. Tá, mas aí tu tem que dar ferramentas e ensinando, e no ensinando tu já tá orientando, disciplinando, tarará, tarará, tarará. É doido. Só penso naquelas academias lá de estilo da Grécia, pelos caras Conversar. conversavam. Isso. E aí não existia esse mecanismo. Então, que aí não tinha esse mecanismo ainda. Mas existe uma época tão longínqua. Tipo, hoje em dia a gente tem um acúmulo de conhecimento tão grande. Tipo assim, uma criança sabe muito mais do que os gregos naquela época. verdade. De tanto acúmulo de conhecimento que a gente tem. Claro. Então, não teria como ser assim. Muito diferente. Ali depois ele fala do controle, né? No próximo parágrafo, que é bem grande. Nossa, é isso aí mesmo que a Bruna falou. Várias vezes, ó, nesses esquemas de hostilidade que o século XVIII teve tanto interesse, o que tem de tão novo? Aí ele começa. Primeiro, a escala do controle. Depois, o objeto do controle. E por fim, a modalidade do controle, como ele funciona. Tudo para controlar, no final, ó, esses métodos mais adiante, né? No mesmo parágrafo grande. Nesses esquemas de docilidade, vai descendo, o meu dá umas 30 linhas. Tá, isso, essa frase eu acho bem boa. Ali é porque ele define, né? Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças, eles impõem uma relação de docilidade e utilidade, são os que podemos chamar disciplinas. E aí a gente pode pensar, disciplina no corpo e disciplina na mente, como ele fala, né? Aquelas disciplinas, toda a organização. Bom, aqui vocês vão aprender um pouco sobre a utilidade, o que quer dizer a disciplina de história, a disciplina de biologia. E como é que a gente começa lá com as criancinhas, pensa na primeira série. Primeira coisa, as crianças são... Chega aquelas crianças loucas e a tia começa a ensinar a colocar em fila. Lembra da Priscila falando? A Priscila era ótima para nos dar esses exemplos, porque ela era pedagoga. Ela dizia... E ela ficava lendo. E a primeira vez que ela leu, ela disse sim. A primeira vez que eu li, eu fiquei chocada. O que as tias de
Jardim fazem, disciplina as crianças no corpo. Faz a criança sentar, a criança tem que saber de que tal hora é para sentar, tal hora é para merendar, tal hora é para fazer atividade lá na pracinha. E tudo elas vão coordenando as crianças. No início, aquela fila louca, elas ficam passando na fila para fazer as crianças ficarem enfileiradas. É uma disciplina só no corpo. Conforme vai passando o tempo dentro da escola, a gente começa a colocar coisa na nossa cabeça, né? Todos os conhecimentos produzidos ao longo do tempo e a gente vai disciplinando a nossa cabeça. Como responder um exercício, como pensar, como... Mas imagina Duas se a escola coisas. não fizesse isso. Porque, tipo, em casa as pessoas não fazem Não, ia isso. ser o tipo caos da É. Idade Média que eu fico Imagina, pensando. tipo, a criança vai chegar, tipo, na escola, tipo, que a gente estuda os conteúdos. Imagina se ela não teve essa preparação para estar em comunidade. Conversem com uma professora de primeira série, agora não é mais série, né? De primeiro ano, e digam pra ela e perguntem como é que é aquelas crianças que não é obrigatório jardim de infância, né? Não, obrigatório a partir do primeiro ano. Perguntem pra ela a diferença entre uma criança que fez jardim e a que entrou direto. É muito interessante de conversar. Desde saber pegar o lápis, elas contam diferenças, até isso, de socializar, de saber o seu lugar, de etc. Tua mãe deve... Tua mãe não é de primeiro, né? De alfabetização. Não, porque até na escola, minha sobrinha, ela foi pro jardim de infância. E na escola ela aprendeu a se limpar no banheiro. Porque em casa minha irmã limpava. Então, tipo assim, na escola as professoras disciplinaram ela pra saber ir o horário, porque não é todo momento. Tu tem que saber, assim, aguentar, ir num horário, tu sabe se limpar. Não pode fazer desfralda, Tu não claro. pode... Foi na escola que ela também, tipo, saiu definitivamente das fraldas. Porque antes ela ficava ainda. E na escola que ela aprendeu que ela tem que lavar a mão depois de ir no banheiro. Coisa que ela não fazia em casa. Então, tipo, a escola é essencial pra esse tipo de coisa. É muito, muito louco. É tipo um preparo pra vida, né? Desde muito cedo. Mas eu acho que mesmo se a escola não fizesse isso, acho que fora do ambiente da casa ali, a sociedade ia fazer um pouco. Porque tu ia ter que te enquadrar e te adaptar a seguir determinadas regras. Porque né? se tu não te enquadra e não te adapta, tu vai cair ou na prisão, ou no... Entendeu? Exatamente. Tem essas outras instituições que te abraçam. Que é o que ele diz, assim. Tem um autor que fala bastante... Não vou dizer isso agora, deixa pra outro. É uma citação bonitinha. Eu acho tão bonitinha. Já falei 30 vezes, o Pedro já deve ter lembrado. Que ele era o Wittgenstein, que ele fala que nós somos como... Dá pra vocês pensarem isso em qualquer coisa na vida. Conhecimento, o que for. Somos como moscas em garrafas. Nossa sociedade, a garrafa, nós estamos ali. Aí o que a gente faz? Me libertei dessa garrafa. Vou sair daqui, puf, e tu é acoplado em outra garrafa. Então tu tá sempre sendo pegado em algum esquema. Não, eu vou me revoltar aqui agora, mas vai ter alguma coisa que vai te reprimir. Te reprimir não, te disciplinar, né? Não vamos usar repressão, corta, porque é uma coisa negativa. Vai te disciplinar pra alguma coisa. Tu não deu certo no disciplinamento da escola, o teu emprego vai fazer tu funcionar. Aí tu te dá conta do emprego, eu acho que tá faltando, eu queria conhecer mais. Aí volta pra escola, volta pro ZEJA, volta pro... Sempre alguma instituição vai te disciplinar, o teu emprego, a prisão, a gente sempre cai numa nova instituição disciplinar, dentro da nossa sociedade hoje, né? Mesmo se tu pensar online, né? Até a internet tem certas regras, né? Os joguinhos de Discord lá, aquelas coisas de jogo online, tem algumas regras, sempre tem uma disciplina a ser seguida. Sim. Porque o que não tem regra... Não funciona. O ser humano se diverte com esse lance de regra. Você vê jogo é só um monte de regra e tipo, as pessoas seguem e é uma diversão. A pessoa fica tipo. Tu tem que cumprir as etapas É, ali, né? Tipo, ou matar esporte. tanto, sei lá. Esporte, o cara tem que chutar a bola e acertar ali no quadrado. E todo mundo, que foda. Sim. E aí, tipo, aí tem que seguir várias regras, você tem que fazer aquelas coisas e. Não, isso das regras é até perigoso não ter. A gente pode ver, tipo, por exemplo, a lei da internet, né? Que agora eles querem regularizar a questão de não ser liberdade total dentro da internet, porque é algo perigoso. Claro. Pode ser extremista na internet e tava liberado de ser. Então, realmente, a disciplinação é boa pra isso. Tem que ter uma organização, né? Senão vira o caos, como tu disse. E aí vira uma sociedade, tipo, antes de existir a modernidade. Antes da gente ter essa sociedade organizada que a gente tem. Lá sei lá eu quando não tinha escola, cada um aprendia o ofício ali, trabalhando desde cedo. Eu trabalho na torneiraria do meu pai, é isso aí, a vida é assim, eu aprendi isso e é aí que segue. Não tem outra. Uma organização, assim. E no final aqui, quer dizer, no final é pra mim, né? Depois dessa parte que a gente leu, ele começa a dizer, fazer algumas comparações, vocês viram? Diferente da escravidão, diferente da domesticidade, diferente... Ele vai dizendo que a disciplina são coisas
diferentes. E escravidão é outro esquema, assim, não tinha disciplina. Tu era obrigado, alguém ia lá e era dono do teu corpo, tu não é dono de ti, né? Tu não é nada, tu não é nenhum ser humano racional. Tu é uma coisa que eu sou dona e tu vai trabalhar pra mim e ponto. Ele vai fazendo essas diferenças, assim. Pois é, eu não entendi muito bem a diferença de disciplinar e domesticar. Tipo, ele traz Que como é coisas depois do diferentes, né? próximo, né? O domesticar ele bota um capricho, né? E fala diferentes também Singular do da próprio. domesticidade, que é uma relação de dominação constante, global, maciça, não analítica, ilimitada e estabelecida sobre a forma da vontade singular do patrão e seu capricho. Pois é, será que aqui parece é a que é o referência mais- doméstica? Tipo assim, trabalho doméstico? Estranho, né? Hum. Ou então a coisa do... mas acho que não. Do cachorro, eu pensei. domesticar um bicho. Nesse sentido. Mas daí seria um animal, né? E ele fala também que é diferente de vassalidade. Vassalidade seria do empregado e patrão pra mim, né? É, Daria aquele pra sistema entender melhor. medieval de senhor, vassalo. Isso. Então, todas essas... vocês podem ver que todas essas diferente de, que ele tá dizendo, domesticidade, que a gente não entendeu muito, mas são tudo formas que eram antes da modernidade, né? De como eram as relações entre os sujeitos, vassalidade, escravidão. Depois tem o ascetismo, que ele fala lá dos monásticos, né? Os religiosos lá, esse tipo de coisa. E depois ele vai dizendo, ó, o momento histórico das disciplinas é o momento que nasce uma arte do corpo, que visa unicamente o aumento de suas habilidades. Então aqui ele marca como era antes, entre o século XVII e XVIII. Outras fórmulas gerais de dominação, diferentes da Ele traz disciplina. tipo, que a disciplina ela não unicamente é o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo torna mais obediente quanto é mais útil. Não tipo, vamos te disciplinar pra potencializar algo que tu tem dentro de ti, né? Não, Mas pra ele tu te entrar na tornar mais engrenagem. obediente, É. mais Tem uma parte que faz uma relação muito grande com a economia. Uhum. Nessa nova modernidade que a economia começa a se desenvolver. E a pessoa tem que ser útil, mas dócil, porque ela não pode questionar o sistema que ela tá encapeirada. Exatamente. Uhum. Ó, depois, mais adiante, ali, um pouco mais pro fim, ele coloca, né, nesse parágrafo enorme, a disciplina fabrica, sei lá, no meu é 10 linhas do fim do parágrafo pra cima. A disciplina fabrica, assim, corpos submissivos, exercitados e dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. É bem o que tu falou. Então, tu tem que aumentar a utilidade pro cara ser mais funcional, render mais no trabalho e, ao mesmo tempo, questionar menos, né? Não, vai obedecendo. Eu pensei muito na educação tecnicista que a gente tava falando antes. Que é exatamente isso. Exatamente. É educação para o trabalho. Tu torna a pessoa útil, técnica, capaz de fazer aquilo ali que tu tá formando Querendo que ela. ela faça. Só que ela não tem a capacidade de pensar o porquê que ela tá fazendo isso. Que ela tá num Total. sistema que ela tá meio que... Isso aqui bem é aquele videozinho do Another Brick in the Wall lá. É bem essa ideia. É que daí fica mais escancarado, parece, né? Fica muito mais perceptível quando a gente pensa no ensino tecnicista ou na música, Uhum. né? Fica algo mais nítido, assim. Não fica tão E ali, eu acho que detalhes. esses marcadores daí nos fazem ver uma coisa meio negativa, assim, da disciplina, né? Mas a disciplina é foda, né? As pessoas nem pensam. E aí, mais adiante, ele fala da microfísica do poder. Acho que é um pouquinho mais adiante, né? Não sei em que momento que ele diz assim. Logo adiante. Uma microfísica do poder. Quer dizer, esses são coisas que a gente enxerga bem... vamos dizer, radicais, bem óbvias, que tá ali disciplinando. Mas e tem mecanismos mais sutis que a gente vai fazendo na sociedade, que são também disciplinares, não parecem tão agressivos, mas têm a mesma incidência, têm a mesma força, né, de produção de alguma coisa. Isso é outra coisa importante que ele diz. O importante é, a disciplina não é negativa, etc. Ela é produtiva, ela produz muitas coisas. Muito. Então essa palavra sempre diz, disciplina é um processo produtivo. E aí vai ter um momento que ele vai falar que vai disciplinar a alma, né? Daí entra nessa coisa bem mais profunda, bem mais minuciosa, realmente. No próximo parágrafo ele fala dessas técnicas sempre cada vez mais minuciosas. Pode pensar na sala de aula, coisas que tu faz assim que nem não é muito explícito, mas tu consegue com aquilo ali ir disciplinando os alunos. Vai aos pouquinhos. Então uma microfísica do poder, não é um poder imposto que obriga, que tu fica... Já o primeiro impulso é tu ficar contra. Não, tu vai jogando ali o teu poder de professor e quando tu vê... Sutil. Sutil e produz horrores de coisa.
né? Microfísica, então as técnicas sempre mais minuciosas, uma microfísica no poder, e ele coloca a última frase, né? A disciplina é uma anatomia política do detalhe. É no detalhe que tu vai ajeitando as coisas, com finesse ali, com malemolência. Não, e bizarro, né? Porque lendo às vezes parece óbvio, né? Nossa, olha o que a gente faz. Mas, tipo, faz muito sentido, né? Porque a gente já viveu, a gente já tá nessa sociedade que é assim. Aham, tu nasceu Então a gente nela, percebe, entendeu? a gente lê, nossa, realmente, parece que se dá conta de tudo que a gente faz naturalmente. Né? É meio bizarro. E eu não sei se esse também não foi uma das obras pioneiras pra pensar isso, né? Ah, Tipo, eu acho quando que a gente sim. for pensar essas relações mais micro, Uhum, né? uhum. Porque eu acho que ele não se detém tanto essas questões mais macro da instituição, né? Mas são nas relações ali mais... No detalhezinho, no mais detalhe mais mesmo, né? detalhe, né? Uhum. E ele diz uma coisa importante que depois eu acho que vai aparecer, que a gente, em outros, acho que até aqui aparece. A disciplina é sempre isso, é sempre no detalhe. Então é no corpo, é o William sempre disciplinado, é a Bruna, é no individual. Depois quando ele trouxer o outro, a gente chegou a ler? Não. Aí, então, a disciplina é isso, é a disciplina no detalhe, é sobre o indivíduo. Depois ele vai dizer que existe uma outra estratégia disciplinar de poder, que é sobre o corpo da população. Que daí vocês pensam assim, como é que tu disciplina toda uma população, por exemplo, através da vacinação? Para as pessoas não serem doentes, tu faz campanhas, tu faz para toda aquela massa de população ser bem vacinada, etc. Isso é uma biopolítica que ele chama. Envolve todo o grupo. Então é no coletivo. E a disciplina é uma coisa no corpo, individual. Então ele vai falando, ao longo do tempo, lá pelo século XIX, se criou essa ideia de população, quando se desenvolve os estados-nação, bem direitinho, então cada um vai ter o seu governo específico, tu tem que gerir aquela população, como é que tu controla, governa ela, esse é um dos mecanismos, né, através desses biopoderes, assim. Disciplina é sempre no individual. Aqui eu escrevi no próximo parágrafo, depois da citaçãozinha, só aquilo que a Bruna falou, né, eu escrevi de lápis. A meticulosidade do detalhe, daí botei pedagogia, que é totalmente o que a pedagogia faz. E tem um dos caras que é chamado o pai da pedagogia, que é o Rousseau, e ele tem uma frase. O próprio cara considerado o pai da pedagogia tem uma frase que diz: devemos enviar as crianças para a escola em primeiro lugar para que aprendam a ficar sentadas. Ou seja, tipo assim, Ela já vai aprender só pelo fato de ir pra escola, né? Aprender que todo dia ela tem que todo ir. dia tem que acordar de manhã, ai, que Isso saco. aí ela já tá aprendendo que... E até as coisas de gênero, né? Isso não sei se é óbvio pra vocês, mas que a gente vai aprendendo desde pequena. Como tu te porta como menina ou como menino, fecha as pernas que tu é mocinha, Os faz não papéis sei o quê. sociais, né? Ah, tu tem que entrar no banheiro das meninas e usar rosa e não usa. Ó, até no corpo, a vestimenta individual, tudo. Tudo a gente vai sendo disciplinado desde pequeno. E aí até antes da escola, né? Se pensar. Antes tu falou de se limpar e tal. Eu só imagino os dois banheiros, né? Dos gurizinhos, tem um gurizinho desenhado e as guriazinhas. A gente já vai aprendendo ali sobre o que é os dois gêneros, um binarismo, né? Uhum. Quem sabe num futuro não tenha mais essa mistura, assim, essa separação, não sei. E ali também não sei, foi a última coisa que eu marquei nessa parte ali. Depois da outra citação também começa a minúcia dos regulamentos, né? O olhar esmiuçante das inspeções, o controle das mínimas parcelas da vida e do corpo darão em breve no quadro da escola, do quartel, do hospital ou da oficina, fábrica, né? Um conteúdo laicizado, uma racionalidade econômica ou técnica a esse cálculo místico do ínfimo e do ser infinito. Então vai se criando, tu disciplina o corpo, mas ao mesmo tempo tu vai criando uma racionalidade. O que é esse poder disciplinar? O que precisa? E aí já vem na cabeça, como a gente disse, né? Na mente mesmo do sujeito. Então, técnica no corpo e racionalidade na alma ou na cabeça, como quiserem pensar. Eu marquei o último parágrafo só depois. Uma observação minuciosa do detalhe e, ao mesmo tempo, um enfoque político dessas pequenas coisas para o controle e utilização dos homens sobem através da era clássica, levando consigo todo um conjunto de técnicas, todo um corpo de processos e de saber, de descrições de receitas e dados. Desses esmiuçamentos, sem dúvidas, nasceu o homem do humanismo moderno. Aí falando que, tipo, essas coisas formaram também o homem moderno da sociedade moderna de hoje. Nossa, né? Nossa. Tipo, levou vários saberes, processos, discussões, receitas.